tenhamos um presidente eleito diretamente, e diga a ele, está na hora de constituir um grupo de trabalho para instituir a renda básica de cidadania como um direito incondicional à cidadania para todas as pessoas no Brasil. Imagine se cada morador em situação de rua, que já são hoje mais de 20 mil em São Paulo, tivessem uma renda básica como um direito inalienável do ser humano. Já estaríamos, o padre Paulo Parisi poderia estar bem menos preocupado com os migrantes que chegam ali. Então, se quiserem saber mais, me disponho a explicar a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Só faltou dizer que... Não, porque eu falei no Donald Trump, que... Viu, só faltou explicar que quando houver uma renda básica do Alasca até a Patagônia, não vai haver mais necessidade de qualquer muro que separe os Estados Unidos do México e assim por diante. Obrigada, vereador. Sempre muito bom ouvi-lo, uma aula. E passando a palavra, então, para o Manuel Furriela, que é o advogado da Comissão de Refugiados da OAB e professor de Direito da FMU. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Eu não sei se eu acertei aqui exatamente o microfone. Primeiramente, gostaria de agradecer a Humberto Dantas, como sempre, muito gentil, por ter me convidado, e também parabenizá-lo porque exerce aí uma série de atividades de politização da sociedade, desde estudantes do ensino básico até universitários. Então, realmente é importante, até nesse momento político que nós vivemos, que não haja uma aversão à política, e sim uma participação maior da sociedade. Professora Ilza, presidindo a mesa, agradeço também pelas palavras. Professor Paulo, não professor não, né? Padre Paulo. Inclusive já estivemos em várias oportunidades juntos. Hoje, por sinal, também participando de um programa de televisão. Parabenizo pela atividade que exerce, não somente a favor de imigrantes, refugiados, mas é toda uma atividade em favor de uma população fragilizada, empobrecida, de toda a região ali da Baixada do Glicério. Então, realmente, uma atividade extremamente importante. Camila, prazer em conhecê-la. Nós lá na UAB e nas faculdades, na FMU, a Embi Morumbi, a gente está à disposição de vocês. Vereador Eduardo Tuma, agradeço também por compor a mesa, meu amigo pessoal. E o vereador, nosso senador Suplicy, sempre com palavras muito interessantes, já esteve conosco na faculdade em diversas oportunidades, sempre muito bem-vindo, colocações sempre pertinentes e importantes para toda a sociedade. Bom, a proposta aqui, a gente vai falar um pouquinho de uma parte mais técnica a respeito do refúgio e da nova legislação. Agora sai uma nova lei de imigração. O foco hoje é refúgio. A lei de imigração é mais do que isso. Ela prevê uma série de outras situações que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de se aprofundar. Pode ficar para outra oportunidade, mas eu vou tentar pegar nos aspectos mais relacionados aos direitos humanos, que são aqueles mais pertinentes à questão do refúgio. Para ilustrar um pouco o que a gente acredita em relação ao que tem que ser feito sobre os imigrantes, sobre os refugiados, gostaria de contar para vocês brevemente, já que o senador falou dos Estados Unidos, uma experiência, a primeira que eu tive em relação ao refúgio, que acabou me levando a trazer aqui ao Brasil a proposta da criação pela OAB de uma comissão. Até para minha surpresa, a OAB não tinha uma comissão para o refúgio. Aí quando a gente apresentou a proposta, eu falei, então vamos tentar ver a comissão do asilo. Também não tinha. Vamos verificar uma comissão de proteção, a internacional. Também não havia.
justamente o Brasil que gerou tantas pessoas que foram buscar asilo no exterior, por exemplo, durante o regime militar. Então, uma grande surpresa para nós não haver isso, mas eu trouxe uma ideia de fora a partir da experiência que eu tive. Eu trabalhava numa organização financeira internacional no banco, o BID, em Washington, né? E aí havia, da minha parte, o interesse de exercer alguma atividade a favor da sociedade, até para me justificar para minha mãe, que falava que eu trabalhava num banco. Apesar de o banco ser uma organização internacional, ela não entendia exatamente o que era, né? Então a gente brincava sobre isso na minha casa. E aí eu vi, na universidade onde eu fiz o mestrado lá, um anúncio de quem gostaria de trabalhar como voluntário com refugiados. Falei, vou me candidatar. Me candidatei, peguei a vaga, comemorei, falei, deve ser muito disputada, né? Essa vaga era muito jovem. Me apresentei lá às advogadas que organizavam esse grupo de estudo, grupo de apoio, né? Elas falaram, achamos interessante, você fala português. Para nós é importante, muitos são os refugiados da África, de Angola, Moçambique, principalmente de Angola à época, então você vai ter uma atividade interessante para a gente. Falei, ok. Com a nossa primeira atividade, falamos, sábado de manhã a gente vai se encontrar, a gente passa para te buscar. Falei, não, eu encontro vocês, não, a gente passa para te buscar. Vieram lá as duas advogadas americanas, chegaram lá no meu prédio, falou, olha, você está com os seus documentos? Falei, tô, não, porque a gente vai pegar a estrada. Falei, mas a gente não vai trabalhar com refugiados? No dia anterior dei uma lidinha a respeito do que eram refugiados, para entender conceitos básicos, estava começando naquilo, foi em 2000 para 2001. E pegamos uma estrada e fomos em direção ao interior do estado da Virgínia e chegamos lá num presídio. Eu falei, não, peraí, não é refugiado, né? Não é sobre refugiados que a gente vai tratar aqui. Sim, a gente vai falar com... Eu falei, no presídio? Então, mas é um criminoso que a gente vai atender. Eu falei, eu não sou criminalista, eu trabalho com direito internacional, por isso que eu achei que refúgio tinha relação comigo. Não, a gente vai atender um refugiado aí no presídio. Eu falei, ok. Éramos três, né, eu e as duas advogadas americanas, fomos naquela antessala onde se recebem, né, o advogado fala com os presos, abriu a porta, veio um rapaz africano, angolano, chegou, elas falaram em inglês, ele não entendeu nada, quando eu falei em português, a primeira atitude dele foi pegar e me abraçar, e começou a chorar, finalmente alguém que falava o idioma dele. Eu falei, mas por que esse desespero? Você cometeu algum tipo de crime? Você está no presídio? Eu falei, não combati crime nenhum. Cheguei nos Estados Unidos, me apresentei, pedi refúgio, disseram que enquanto analisariam o meu pedido, eu ia ficar preso. Num presídio comum. Já me assustei, falei, acho que está alguma coisa errada no que eu estudei sobre o tema. Bom, ele começou a me contar o que se passava, eu traduzi algumas coisas para elas, depois perdi um pouco a paciência, comecei eu a tentar entender o que estava se passando. E ele veio fugido de Angola, porque na época Angola estava em guerra civil, dividida em dois, após a descolonização portuguesa. Ele pertencia a uma certa tribo e foi trabalhar em Luanda, na capital. Descobriram que ele era daquela tribo, que era ligada ao partido oposto. Ele começou a ser perseguido em Luanda. Quando ele voltou para a terra dele, já não o aceitavam lá, porque ele tinha vivido em Luanda. Então, ele não tinha como viver lá. E ele me contou essa história e ficou muito claro. Ou ele saía de lá ou ele morria. Então, isso é para entender, para vocês entenderem que tipo de situação atravessa quem busca refúgio em outro lugar. Ou recebe algum tipo de proteção, ou corre esse risco. Daqui a pouco eu vou falar até de outros tipos de risco. Bom, aí eu falei, mas o que a gente pode fazer por você agora aqui? Não, eu quero ser solto, em liberdade, aguardar que meu pedido seja analisado, né, pelo governo americano. Estavam as duas advogadas americanas, falei, o que a gente pode fazer? Elas falaram, a gente já vai entrar com um pedido de refúgio e a gente tem que aguardar, demoram tantos meses, já não me recordo, falei isso para ele, ele falou, mas eu estou preso dividindo cela com uma pessoa que assassinou 9 pessoas. Falei, mas escuta, por que você está dividindo com ele? Porque é assim, me colocaram preso tanto quanto os outros que aqui estão. Bom, logo percebi que aquilo era inadequado. Falei, vamos falar com o diretor do presídio e as advogadas americanas. Não, a gente vai entrar com o pedido. Eu falei, eu já ouvi. Agora vamos ver o que dá para fazer agora. Porque é um tipo de situação que tem que ser atendida naquele exato momento, senão você não está atendendo aquela
pessoa. Fomos lá falar com o diretor do presídio, quando eu falei que era estrangeiro, brasileiro, a gente fala dos estrangeiros que vêm para cá que a gente recebe mal, também fui, né, não era uma das pessoas mais educadas, o diretor do presídio. Quando eu falei que era estrangeiro, ele não queria me ouvir. Aí que eu lembrei que eu tinha passaporte diplomático, porque eu trabalhava numa organização internacional. Falei para ele, eu trabalho numa organização. Ele falou, é a ONU? Eu falei, parecido. Falei, eu não vou explicar, perder meu tempo. Se ele já achou que é uma organização internacional e vai respeitar, eu falei, você não pode nem me prender. Já vamos começar por aí. O que eu quero é que ele seja melhor atendido aqui, senão nós vamos levar para alguma organização internacional isso. Gerou efeito. Ele falou, não, então vamos mudar, vamos colocar ele numa sala sozinho, que era o que ele não podia soltá-lo. Ele não tem autorização para isso. Colocou numa sala sozinho. Eu estava com um dicionário português e inglês pequeno, entreguei para ele. Aquilo foi a salvação para ele, que pelo menos ele conseguia pegar ali algumas palavras. Mas o resumo dessa história é que a situação que essas pessoas chegam é de emergência total. A forma como ele foi recebido lá, nenhuma pessoa que passa pelo que ele passou e não cometeu crime nenhum pode passar. Então, para quem não entende o que é refúgio, essa pequena história eu acredito que ajuda a esclarecer. Com relação a estrangeiros no Brasil, o senador Suplicy colocou bem. Só tinha uma brasileira aqui, se a gente for pegar pelo critério que muitos pegam, aqui na sala, aliás, ela saiu, já não tem mais nenhum. Aí ela volta, tá bom. Então daqui a pouco volta a única brasileira, talvez no prédio, né, provavelmente no quarteirão, né, dos poucos que nós temos. Então essa colocação já foi feita pelo senador, eu não vou entrar nesse detalhe. Bom, dito isso, falando um pouquinho o que é essa questão do refúgio, da emergência, da urgência, vamos entrar aí na nova lei de imigração. Com relação ao refúgio, nós já tínhamos uma lei anterior muito boa. A legislação brasileira, a gente pode fazer algumas críticas, né, obviamente, mas em geral é uma boa legislação. Nós temos uma lei de 1997, editada, né, enviada para aprovação pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que trata bem da questão, e o Brasil já assinou e ratificou os principais tratados sobre o tema. A lei de imigração, nessa questão que envolve os estrangeiros, né, e a questão do refúgio, não está tratada diretamente aí nesse contexto, porque nós temos lei própria e outras normas, mas ela veio agregar um ponto super importante. Ela trouxe a questão do visto humanitário. Porque nós tínhamos um problema ainda a ser resolvido no Brasil em relação a estrangeiros que vinham em situação de desespero ao Brasil, mas não eram refugiados porque não estavam sendo perseguidos ou fugindo de uma situação. Falei que eu ia dar outro exemplo, falei hoje com o padre Paulo. A situação, por exemplo, para quem não entende de uma emergência, veja só a situação de algumas nigerianas que, se continuarem vivendo na Nigéria, correm o risco de mutilação genital. Ou saem de lá ou passam por isso. Acho que continua claro para todo mundo do que essas pessoas fogem. Ou dos sírios que vêm ao Brasil com a sua família, com toda a sua família, porque se não vierem para cá, a família toda vai morrer no fogo cruzado naquela grande guerra civil que se transformou o Estado da Síria. Então, entende-se a partir daí o conceito. Mas o Brasil estava com um problema que era o seguinte: vinham alguns outros grupos, né, por exemplo, de haitianos, que alguns deles realmente eram refugiados, porque individualmente perseguidos lá, mas um grande contingente que estava fugindo, não somente dos problemas econômicos propriamente do Haiti, mas estavam fugindo também de um grande desastre natural que foi o terremoto, aliás, onde morreram brasileiros de destaque, né, aqui de São Paulo, exatamente, morreram várias pessoas de destaque aqui no Brasil naquela situação, e aquilo gerou ainda mais uma situação de desespero humanitário. A legislação, apesar de prever que desrespeito aos direitos humanos poderia fazer com que o Brasil concedesse o refúgio, apesar de estar dito isso lá, é algo muito vago. Então, o que decidiu se fazer aqui no Brasil, ainda na gestão da ex-presidente Dilma? Editar um decreto de visto humanitário para esses haitianos. Falou, bom, refugiados não são.
E havia uma questão técnica muito importante para o Brasil não reconhecê-los diretamente como refugiados naquele momento, porque nós temos tropas da ONU lá, lideradas pelo Brasil. Só que havia questão humanitária, como eu falei. Então decretaram visto humanitário, esses haitianos ficam regulares aqui nessa modalidade, não a de refúgio. Entrando na nova lei de imigração, não havia essa previsão anterior, eram editados decretos, na verdade foi apenas esse recentemente, e a nova lei de imigração incorporou essa possibilidade. Ou seja, o poder público aqui no Brasil tem mais uma ferramenta que não a de refúgio para proteger pessoas ou populações que estejam em situação de vulnerabilidade nos seus estados de origem. Então esse é um dos grandes avanços que tem a nova lei de imigração. Além disso, ela modernizou uma norma anterior brasileira, que era o Estatuto do Estrangeiro, do comecinho dos anos 80, que era uma norma de época, acho que não nos convém criticá-la. Havia um contexto internacional e nacional, né, no caso nacional, nós vivíamos ainda ali no governo militar, de receio de que estrangeiros viessem ao Brasil e colocassem em risco a segurança nacional. Uma questão de época que eu não vou entrar em detalhes aqui se procedia ou não. De qualquer forma, questão caduca, superada, tinha que mudar. A nova lei atualizou esse tipo de questão também. Alguns vetos foram apresentados pelo presidente Temer, né? Eu indico dois aqui que são um pouco mais criticáveis. Um deles está relacionado às comunidades indígenas que vivem principalmente na floresta amazônica e transitam pelos estados, pelos países vizinhos, às vezes até sem saber se estão na Venezuela ou no Brasil, se estão na Colômbia ou na Venezuela, né? A gente vai querer o quê? Né? Que eles se identifiquem, peçam visto, tem que pedir um passaporte para cruzar o rio. Então, realmente complicada esta questão. Acredito que em termos práticos não vai apresentar problema, mas a gente poderia ter aproveitado a oportunidade e juridicamente ter resolvido esse aspecto. Outro foi o de não anistiar os estrangeiros do Brasil, aproveitando-se, né, a lei para essa oportunidade. O que, especialmente aqui em São Paulo, significaria a regularização, por exemplo, dos bolivianos que trabalham aqui, e muitos deles, por estarem em situação irregular, não conseguem nem mesmo buscar a Justiça do Trabalho quando seus direitos não são respeitados. Então eles acabam sendo explorados e eles não querem, como são irregulares, ilegais, se apresentar perante nenhuma autoridade, nem que seja um juiz, com o risco da deportação. Então, poderiam ter aproveitado também a oportunidade para resolver esse tipo de questão. Entrando também em algum outro aspecto que a lei ajudou um pouco aqui, há uma mais clara diferenciação entre imigração e refúgio. Contei aqui uma historinha que ficou claro para vocês o que é refúgio, né? O refugiado, literalmente, ele busca proteção, refúgio, porque ele é perseguido em seu estado de origem. Ou seja, ele gostaria de continuar vivendo no seu país de origem, ele não vive lá porque ele não pode viver lá. Ele precisa de proteção, sua vida está em jogo. Então, você tem várias questões que a gente exemplificou aqui. E o imigrante, regra geral, ele opta por viver em outro estado. Mesmo que seja aquele imigrante econômico, não é? Que às vezes busca emprego em outro país que ele não tem no dele, ou uma melhor oportunidade de vida, uma ascensão social, que geralmente é o que norteia a maior parte da imigração, né? Tem outras situações, às vezes você conhece alguém, casa e tem que viver no país da outra pessoa, começa a estudar e acaba se familiarizando com a cultura, mas o norte geral para a imigração, para o conceito, é a questão voluntária de se buscar uma melhor oportunidade para viver em outro país. E também nós criticamos, às vezes, muitos estrangeiros que vêm ao Brasil, mas saibam que nós temos aí uns 5 milhões, pelo menos, de brasileiros vivendo em outros países. Ou seja, é quase o dobro da população do Uruguai. A gente conseguiria povoar um pequeno país europeu só com o que tem de brasileiros no exterior. Então a gente tem que ter em mente também, já que a gente está falando de Brasil, que os nossos sejam bem recebidos lá fora e que a gente faça o mesmo
não é, para os estrangeiros que vêm aqui para o Brasil. Entrando um pouco na questão dos refugiados em termos de quantidade, né, nós lá na OAB lidamos muito com dados, principalmente do Acnur, que é a organização internacional que cuida da questão do refúgio. Quem acredita ou acha, né, que esses estrangeiros vêm para cá, vão tomar lugares de trabalho aqui no Brasil, já que a gente está com o desemprego alto, vão trazer problemas de sobrecarga em serviços públicos, primeiro tem um aspecto dito até pelo senador Suplicy. Os estrangeiros que vieram aqui ao Brasil também agregaram muito à nossa sociedade. Nós vivemos na região mais rica, provavelmente, da América Latina, fruto de deslocados internos, principalmente os nordestinos, e fruto dos imigrantes que vieram aqui trabalhar, inclusive trouxeram know-how, conhecimento que nós não tínhamos. O desenvolvimento de certos setores da economia de São Paulo, já que a gente está aqui no Poder Legislativo local, a gente não pode esquecer que foi muito, em grande parte, desenvolvido por estrangeiros. São Paulo não seria o mesmo. E falando propriamente de refugiados, nós não temos nem 10 mil refugiados no país inteiro. Até porque, como eu falei para vocês antes, há necessidade de pedido às autoridades federais, ao CONARE no caso, para ser reconhecido como refugiado. Não é algo automático, não é uma questão de fato, é uma questão de direito. Tem que pedir, é analisado. E para quem acha que é muito fácil ser refugiado aqui no Brasil, é dificílimo comprovar. Você tem que mostrar essa perseguição que eu mencionei nos exemplos. Cerca de 80% dos pedidos de refúgio no Brasil são negados. Há rigor nessa análise. É uma proteção internacional que o Brasil dá a um estrangeiro que está sendo perseguido. Então não é imigração. Não é uma questão de política de desenvolvimento do país, é uma questão propriamente de solidariedade e humanidade para um número reduzido, 10 mil pessoas, em um universo de mais de 200 milhões de habitantes, num dos maiores países em extensão territorial do mundo, numa das 10 maiores economias, sendo que o mundo tem mais de 200 países. Então, se você pegar qualquer um desses critérios, afasta, em termos quantitativos, qualquer problema desses que têm sido alegados por aí. O refúgio é uma questão importante. Nós temos obrigação internacional de receber bem os refugiados. Comecei aqui a minha fala criticando os Estados Unidos. Depois, as críticas que eu fiz diminuíram muito quando o ex-presidente Obama assumiu o governo. Porque muitas dessas questões absurdas que eu mesmo visualizei lá, foram resolvidas, eliminadas. E agora, novamente, na gestão atual, voltam, e mais especificamente, algo que o Brasil não faz. Qualquer pessoa de qualquer país que venha ao Brasil e atenda os requisitos da lei, ele é reconhecido refugiado. A gente não quer saber a religião. A gente não quer saber de que país ele vem. Obviamente, a gente quer saber da sua integridade moral, nós não queremos que entrem aqui pessoas que vão colocar em risco o país, mas a gente não diferencia se é de um país ou de outro, a gente diferencia como um ser humano que precisa de proteção. As últimas normas editadas pelo presidente americano já fazem diferenciação. Depende de onde vem aquele refugiado. Se ele vier de certos países que nós chamamos aqui, às vezes de forma errada, de países árabes, lá, eles não vão aceitar que entre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil pode vir de qualquer país, desde que legalmente comprove isso. Então, fazendo essa diferenciação, gostaria de agradecer a atenção de todos e que nos ajudem a diferenciar a questão da imigração e refúgio, para que a sociedade entenda melhor essa questão e não tenham conceitos equivocados como os que a gente apresentou aqui. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Foi ótima a sua fala, super esclarecedora. Eu vou passar a palavra agora para a Camila. Camila, você vai usar, né? Sim. Posso?
Boa noite a todos. Eu sou a Camila, trabalho na Coordenação de Políticas para Migrantes e eu vim trazer um pouco da política municipal para a população imigrante, como ela tem sido desenvolvida e como a gente pensa nisso no município de São Paulo. Então, antes de mais, eu queria saber quantos de vocês trabalham com imigração ou com refúgio aqui nessa sala, além dos que eu conheço pessoalmente. Alguns de nós, né? Talvez eu me repita um pouco para essas pessoas, mas acho que os dados que eu trago são interessantes para a gente olhar um pouco para o panorama da migração no mundo, trazer isso para o Brasil e para São Paulo. Assim que eu descobri. Então, lá. Rafael, como que eu faço isso? Opa. Isso. Então, aí, rapidamente, alguns conceitos sobre essa diferenciação entre migrante e imigrante. Então, passando rapidinho, o imigrante é uma pessoa que transita, que trabalha ou que reside, se estabelece provisório ou temporariamente. Obrigada, Rafa. Em um país, ou seja, é quem chega nesse país. O imigrante é quem sai desse país e vai residir em outro. O retornado, a pessoa que estava fora do país e volta para o seu país de origem. O refugiado, o professor trouxe agora a definição de refúgio, mas basicamente é a pessoa que, por fundado temor de perseguição, por alguns critérios como raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, além dessa questão do visto de situações humanitárias também, né, no caso do Brasil. O solicitante de refúgio, aquele que solicita o reconhecimento como refugiado, mas que ainda aguarda um parecer das autoridades. E nisso a gente inclui, então, essas duas categorias e mais os deslocados internos são a população que a gente conhece como os deslocamentos forçados, que aí a grande diferença, talvez, os deslocamentos forçados e os deslocamentos voluntários. E os apátridas, que são aqueles que não têm uma nacionalidade reconhecida por nenhum Estado. De uma maneira geral, a Coordenação de Políticas para Migrantes, usa a nomenclatura migrantes, sem o I na frente, inclusive, por entender que o migrante é toda pessoa que circula dentro de um país ou internacionalmente, independente das razões ou origens dessa movimentação. Isso é uma nomenclatura usada mais recentemente e a gente adotou essa dentro da Coordenação de Políticas para Migrantes, o que causa alguma confusão algumas vezes. Aí a gente pensando, então, nesses dados, comparando o que é o refúgio e o que é a imigração no mundo. Né, esses dados são de 2016, de agências da ONU, e esse último aqui de 65 milhões de deslocamentos forçados são do relatório novo da Acnur sobre refúgio. Então, só para a gente entender, migrantes internacionais correspondem a 3% da população no mundo. Então, 1 em cada 33 pessoas no mundo hoje são migrantes. Deslocadas forçadamente, né, forçosamente, são 0,9% da população, ou seja, 1 em cada 113 pessoas são pessoas que são refugiadas, solicitantes ou deslocadas internas, por algum daqueles motivos. E refugiados correspondem a 0,3% da população mundial, 1 em cada 330 pessoas. Então, esses circulinhos dão essa dimensão do que a gente está falando quando a gente fala de refugiado, quando a gente fala de imigrante, e quais são esses números hoje. Isso daí não vai dar para ver direito, mas basicamente nesse mapa, aquilo ali é um mapa do mundo, vocês conseguem enxergar esse mapa do mundo? E o círculo verde é o círculo de pessoas que chegam, né, de imigrantes, e o círculo laranja é de pessoas que saem do país. Então, o que a gente pode perceber nesse gráfico, e aqui ele fica claro também, porque a gente consegue comparar. Bom, o que a gente pode perceber nesse gráfico é que na Europa, por exemplo, existe um grande número de movimentação, né? Existe um grande número de pessoas que migram da Europa e que chegam na Europa. Esse número é bem próximo um do outro, assim como na Ásia, assim como na África. É interessante notar que nesses 3 continentes, essa migração é intrarregional. Então, tem muito europeu que sai da Europa para a Europa,
Obviamente, tem os que chegam de fora da Europa para dentro da Europa, os europeus que saem da Europa, mas se vocês olharem ali na terceira barrinha, 66% dessa migração é intra-Europa, da Europa para a Europa. Então, isso desmistifica um pouco dessa noção de invasão, de migração dentro desses países com desenvolvimento mais avançado. É só um pouco diferente essa realidade é diferente nas Américas, né? A América Latina migra bastante para os Estados Unidos, majoritariamente. E a América do Norte, que exclui o Canadá, ou México, é um lugar de bastante recepção de imigrantes e que tem uma distribuição mais igualitária entre continentes de imigrantes da América do Norte para outras partes do mundo. Esses daqui são dados de refúgio, que são interessantes de chamar a atenção. Saíram na semana passada, aliás, no Dia Mundial do Refúgio, dia 20 de junho. Esses dados foram publicados pela Agência das Nações Unidas para o Refúgio, que dizem que 55% das pessoas em situação de refúgio vêm de apenas 3 países, sendo eles a Síria, o Afeganistão e o Sudão do Sul. Tá ali os números para a gente ver de onde eles são e quantos, né, de cada um. E que 84% desses refugiados estão acolhidos em países em desenvolvimento. Majoritariamente nesses 6 países, na Turquia, Paquistão, no Líbano, no Irã, em Uganda e na Etiópia. Esses são os países de maior recebimento de acolhida de refugiados. E um dado interessante é notar que 51% desses refugiados são menores de idade. Então, mais da metade das pessoas que fogem por medo de perseguição, por fundado temor de perseguição, são menores de idade. E se a gente comparar esse número com a população mundial hoje estimada de menores de 18 anos é de 31% da população mundial. Então, existe uma disparidade aí entre o número de menores refugiados e o número de menores mundialmente falando. Isso também é bem diferente do número de imigrantes. O número de imigrantes, crianças imigrantes, representa 13% da imigração total. Esses dados são bastante interessantes para a gente pensar sobre esse discurso que vem sendo veiculado em diversos meios de comunicação sobre essa invasão de imigrantes, de novo, né, como já foi reforçado aqui nas 2 falas anteriores, que essa imigração não é assim tão assustadora, né, como se tem dito por aí. E aí, trazendo então para a realidade no Brasil. Isso daí é um mapa, esse site é bastante interessante, sobre os fluxos de imigração, e esse daí são os brasileiros no mundo. Como disse o professor, o número de brasileiros no mundo é maior do que o número do mundo no Brasil, né? A gente tem uma quantidade de brasileiros de 0,8% dos brasileiros estão emigrados hoje, saíram do país e estão do lado de fora. E no Brasil, a gente tem por volta de 1.200.000 imigrantes, o que significa mais ou menos 6% da população. Só para a gente comparar, a gente tem no Catar, 73,8% da população do Catar é de imigrantes. No Canadá, 20,7%, nos Estados Unidos, 14%. Então, o número de imigrantes no Brasil ainda é um número bem pequeno. Não que a importância seja pequena. O número é pequeno, mas essa imigração já é parte da formação, né, do Brasil enquanto Estado nacional. E é legal de a gente perceber onde é que estão os brasileiros, e o inverso também dá para fazer, de onde vêm os imigrantes, de onde eles chegam no Brasil. Bom, no Brasil, como o professor disse, o número de refugiados está em volta ali, aquele é o número exato de refúgio, né, de refugiados reconhecidos, e esse aqui embaixo, os 9.689. E esse aqui embaixo, os 35.464, é o número de solicitantes de refúgio.
Isso quer dizer que são pessoas que solicitaram essa proteção do Estado e que não tiveram os seus casos julgados ainda. Só para a gente comparar, isso é alarmante, em março de 2016, o número de processos pendentes era de 17.500. Em junho de 2017, esse número está em 35.464. É um número bem grande que o Comitê Nacional para Refugiados não tem dado conta de avaliar todos esses pedidos, todas essas solicitações. E daí talvez a nova lei de migração, o veto dessa nova lei de migração tenha sido continuado esse grande problema com essas pessoas nessa situação. E ali o número de aumento de refúgio, de solicitações de refúgio de 2010 para 2015. É um número crescente. Quem trabalha com imigração conseguiu sentir isso nesses últimos anos, esse aumento de refugiados chegando no país. São Paulo é uma representação do mundo. É bastante interessante de notar, e a gente chamou ali de São Paulo de quase todos os imigrantes, porque a gente tem em São Paulo representado 198 nacionalidades. A cidade dos 1000 povos tem mais pessoas, mais nacionalidades residindo em São Paulo do que as Nações Unidas reconhecem de nacionalidades no sistema da ONU, né? Então, por exemplo, palestinos estão ali contemplados e nas 198 nacionalidades residentes em São Paulo, o que quer dizer que a gente tem quase todo mundo, faltam poucas nacionalidades para estarem representadas em São Paulo. E o número de imigrantes regularizados na cidade é por volta de 400.000, 385.000, são dados da Polícia Federal do ano passado, então pode ser que esse número é maior hoje. E eles representam 3,4% da população, que é um número muito próximo do número de imigrantes no mundo também, né? E as nacionalidades com maior grupo de imigrantes são essas ainda. Portugal é o maior número da maior comunidade, seguida de bolivianos, japoneses, chineses, italianos, espanhóis, Coreia do Sul e por aí vai. Então, essa é a nossa realidade na cidade de São Paulo. E aí, chegamos à coordenação de políticas para migrantes, e é nesse panorama nesse contexto da imigração local, que a coordenação de políticas para migrantes foi fundada em 2013, com o objetivo de articular políticas públicas para a população no município de forma transversal e participativa. Isso quer dizer que a gente dialoga bastante com as secretarias municipais e com outros órgãos e com a sociedade civil para a construção da política municipal de imigrantes. E aí tem uns princípios dessa atuação, que é o acesso a direitos sociais e serviços públicos para a população imigrante. É importante dizer que a coordenação de políticas para migrantes não faz uma distinção nesse acesso a serviços nem entre migrantes e refugiados, e a gente trabalha para que esse acesso seja igualitário, né? Que esse acesso seja para qualquer um, independente da sua nacionalidade. O respeito à diversidade, à participação social, isso do combate à xenofobia, direitos humanos, esses são os princípios da coordenação de direitos humanos, da coordenação de políticas para migrantes. Lembrando que a coordenação entende que qualquer pessoa que se transfere do seu lugar de residência para São Paulo é o público que a gente atende, transferências internacionais, obviamente, e que é independente da situação imigratória e documental dessa pessoa, essa pessoa precisa ser acolhida dentro dos serviços públicos da cidade. Isso é bastante importante, porque isso muitas vezes é motivo de barrar acessos e não deveria ser, e a gente trabalha por isso. Algumas das ações que a gente já fez, o senador, vereador, ex-secretário, já falou de alguma delas, na quais ele esteve presente, como a bancarização de imigrantes, que foi um ponto levantado por ele. A gente teve bastante ação na promoção e reconhecimento de manifestações culturais e artísticas, porque isso é bastante importante dentro da comunidade, né? É um direito da comunidade imigrante manifestarem as suas culturas, e a gente apoiou mais de 25 feiras nesse sentido.
esse guia de acesso a direitos, que é outra coisa bastante interessante, eu trouxe alguns em 3 línguas, eu trouxe em árabe, em inglês e em francês, se alguém quiser dar uma olhada, eles também estão disponíveis na internet em 7 línguas, que são aquelas 7, árabe, crioulo haitiano, espanhol, francês, inglês, mandarim e português. E esse guia é nesse sentido de garantir que esses imigrantes residentes na cidade tenham conhecimento dos serviços que estão disponíveis e que podem ser utilizados por eles. Em 2017, isso foi até um ponto que foi levantado na CPI, agora da migração, sobre o curso de português, o senador também falou disso. E agora, em 2017, hoje, a gente começou uma formação para professores da rede pública municipal, para que a gente ofereça de maneira permanente, contínua e gratuita cursos para a população imigrante de português. A demanda por cursos de português é uma demanda bem difícil de sanar, porque é uma demanda grande de todo mundo que chega aqui, porque o português é um passo para a integração local, né? Então, a gente conseguiu estruturar esse curso, que é motivo de sedimentar, é uma sedimentação dessa política dentro da Secretaria Municipal de Educação, para que ele seja contínuo. A gente está num processo de formação do Conselho Municipal de Imigrantes, que no próximo mês, ele vai ser concluído, e aí a porta de diálogo com a sociedade civil, para que a gente construa uma política municipal sempre com esse diálogo, com a participação social. A formação continuada de servidores, de hoje até o fim do ano a gente tem calendário para a formação de servidores municipais, que também é uma das pautas importantes, porque as pessoas que recebem esses imigrantes nos serviços públicos precisam entender quem é essa população e como lidar com essa população. O reconhecimento e parcerias internacionais com alguns organismos, que a gente tem sido reconhecido por causa dessa política em vários locais. E a ampliação dos serviços que estão disponíveis no CRAE. Essas são as pautas que a gente tem trabalhado esse ano e que a gente tem conseguido avanços. No final do ano passado, em dezembro de 2016, aliás, antes de dezembro, né, porque em dezembro foi aprovada a Lei Municipal para a População Imigrante aqui nessa casa. Foi um projeto do Executivo que foi feito em parceria com a sociedade civil por um comitê paritário de 13 organizações da sociedade civil, 13 secretarias municipais. E essa lei, que é regulamentada pelo decreto, esse decreto 57533 de 2016, essa lei, ela atribui uma série de funções, ou ela consolida essas ações que já vinham sendo tomadas, e ela sedimenta isso nas secretarias todas, em algumas delas, né, em várias delas, e eu destaquei alguns pontos de cada uma delas. Então, para quem trabalha com isso, é interessante ter maior conhecimento sobre essa lei, porque ela é, sim, uma garantia de direitos para os imigrantes que estão aqui. E aí, essas são algumas das secretarias, e eu vou destacar algumas mais propriamente. Como a Secretaria de Saúde, o acesso à saúde, esses dados são dados que a gente fez um mapeamento de serviços públicos, de acesso de imigrantes nos serviços públicos, e como é que esses dados refletem na construção da política pública, né? Então, são alguns dados interessantes para a gente pensar. Ali o número de atendidos imigrantes na saúde foram dados recolhidos pelo Cosmópolis, que é uma parceria que a gente tem com a USP. Esse é o número de imigrantes recebidos na saúde, que são 7.743 imigrantes. Dessas nacionalidades, essas são as maiores nacionalidades. É curioso notar, eu coloquei aqui, que ainda que os chineses não estejam representados ali nas nacionalidades elencadas, elas estão aqui no número de partos de nascidos vivos de mães imigrantes no município de São Paulo. Isso vai trazendo os desafios que né? Porque como a população chinesa não está ali no uso do SUS, mas está na hora dos partos acontecerem, ela é a segunda maior população. Isso são reflexões que a gente faz durante a construção dessas políticas.
E aí, na Secretaria de Saúde, a lei, o decreto, falam da atenção às especificidades dos imigrantes nesse atendimento de saúde e a contratação de agentes imigrantes para fazer esse diálogo intercultural aí, no atendimento de imigrantes. Algumas UBSs, como aqui da Sé, existem imigrantes que foram contratados e que atendem em algumas línguas. A CPI hoje propôs que exista um centro de tradução, que não é tradução, tinha um outro nome, mas é uma coisa a se pensar e esse diálogo é bastante interessante para esse ganho acontecer. Na educação, a lei fala da desburocratização, do acesso e da interculturalidade como princípio, pensando até no Plano Municipal de Educação, no conteúdo curricular, como inserir a população imigrante na educação. Esse é um dado do total de matriculados lá em cima. O número de imigrantes é de 4.381, ou seja, é um número bem pequeno, só que a gente não pode esquecer que muitas crianças que acessam a educação hoje são filhas de imigrantes, né? Então, ainda que elas não estejam ali naqueles dados especificamente, elas estejam no dado de brasileiros, a cultura imigrante é muito forte, muito presente nelas. Então, isso é uma realidade da Secretaria Municipal de Educação. Os centros de acolhida, eu queria aproveitar e esclarecer que, além do Centro da Bela Vista, e a colega tem toda a razão, o Centro da Bela Vista está no número 234, o que mudou de casa foi o Centro de Referência, e além desse Centro da Bela Vista, a gente ainda tem mais 3, que são esses desenhos que estão aí em cima, que é do Pari, da Bela Vista, da Penha e da Moca, com um total de 540 vagas ofertadas para imigrantes na cidade de São Paulo. E aí, essa tabelinha aí de cima mostra que essas vagas são sempre preenchidas, porque a gente tem 540 vagas exclusivas para imigrantes e que tem 560 imigrantes acolhidos dentro do centro de acolhida. Elas superam esse número, ou seja, elas estão em centros que não são próprios para imigrantes, mas também os centros de acolhidas da SMAD, de uma maneira geral. Esses são dados do Censo de População em Situação de Rua, que foi feito em 2015. E aí, o que a lei deixa de atribuições para SMADs é a manutenção desses centros de acolhida e a inclusão do processo migratório como um critério de vulnerabilidade na determinação dos benefícios sociais. Esses são dados de acesso ao trabalho, o atendimento no CAT da Luz, maioritariamente, porque vários CATs atendem imigrantes, mas no CAT da Luz existia um programa específico de atendimento em línguas. É uma outra indicação da CPI que se cria um CAT de imigrantes, então é uma indicação possível e interessante. E tem aí algumas das incumbências da Secretaria Municipal de Trabalho, que é a emissão de carteira de trabalho descentralizada, acesso ao sistema bancário, intermediação para vagas de trabalho, e o enfrentamento do trabalho escravo. Dentro desses centros de acolhida, existe o Centro da Bela Vista, e no Centro da Bela Vista funcionava, até o maio desse ano, também o Centro de Referência e Atendimento para Imigrante, que é um serviço da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. É o primeiro serviço desse tipo no país, ele já foi replicado em alguns outros lugares que a gente tem acesso, que a gente tem conhecimento, aliás. É um serviço gratuito, de portas abertas, para qualquer nacionalidade, não faz distinção de situação migratória, de origem, nada disso, está lá disponível em 7 idiomas. Eu acho que esse é um grande diferencial do CRAI, ter atendimento em 7 idiomas, sendo eles árabe, espanhol, francês, inglês, lingala, quechua e português. Então, são 7 idiomas que pessoas em situação migratória podem acessar os serviços do CRAI. Na Bela Vista, aqui ainda na Rua Japurá, número 212, mudou para a casa do lado. Os objetivos do CRAI são a capacitação e sensibilização de funcionários públicos, exatamente por aquilo que eu disse, que servidores públicos precisam entender qual é a situação das pessoas que eles acolhem nesses serviços, e o CRAI tem feito isso, já tem algum tempo.
a orientação de imigrantes que chegam no CRAI sobre regularização migratória, acesso a direitos, acesso a serviços, denúncias, encaminhamento de denúncia de violação de direitos humanos e os atendimentos itinerantes nesse sentido de tentar fazer o CRAI chegar em diversas áreas da cidade de São Paulo. Os serviços oferecidos, como eu disse, são esses: a regularização, as orientações para regularização, os serviços sobre a rede, um atendimento jurídico que é feito junto com a Defensoria Pública, que está todas as quartas-feiras no CRAI, e o plantão socioassistencial, que também está disponível para imigrantes no CRAI. O CRAI já realizou 9.407 atendimentos nesses 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 de funcionamento, já capacitou 527 servidores públicos, já prestou apoio em situações emergenciais, como o caso da vinda dos ônibus de haitianos para São Paulo, o fluxo que o padre Paulo, inclusive, junto com a coordenação, construiu o abrigo emergencial ali do lado, né, da Missão Paz. O centro de acolhida, o CRAI tem feito bastante esse trabalho de emergência nesses fluxos, nessas situações migratórias emergenciais, e participou da formulação da política municipal de imigrantes também, entre outras coisas que o CRAI tem feito. E, para finalizar, esses são os contatos do CRAI, daí o centro de referência e não o de acolhida ali do lado, e da CPMIG, para qualquer eventuais sugestões, propostas e dúvidas, estamos abertos e disponíveis para isso. E essa é uma frase que a gente costuma deixar no final para gerar uma reflexão, que é: se o lugar onde você nasceu deveria determinar os direitos que você tem. Essa é a reflexão que a gente faz cotidianamente. E é assim que eu encerro a minha participação. Obrigada. Obrigada, Camila. Agora eu vou passar a palavra para o padre e professor Paulo Parisi, da Missão Paz. Obrigado. Agradeço a toda a mesa aqui presente, pessoas conhecidas, todos vocês que estão aqui também, muitos conhecidos, parceiros, pesquisadores, pessoas que a gente encontra na caminhada trabalhando com migrantes e refugiados. Estava pensando quando o Furiela veio com os estudantes, te conheci na Missão Paz, ele veio com os estudantes de Direito lá, passamos uma manhã juntos, conversando, dialogando, uma oportunidade para levar a academia realmente a contato também com o mundo da migração. Para não falar também do Eduardo, ele já falou, antes de assumir o cargo de secretário de Direitos Humanos do município de São Paulo, ele veio 2 vezes na fase de emergência dos haitianos. Então ele já veio antes, quando ele assumiu o cargo, eu falei, já temos que encontrá-lo logo. Então foi um canal privilegiado para conversar. Também a Camila estava apresentando estes dados fantásticos. Eu pensei, foi bom falar por último, mas também é ruim, porque vocês estão cansados e também pelas coisas tentar de não repetir. Pensei como instituição Missão Paz, a uma certa altura, no momento de acolhência emergencial, não sabíamos mais o que fazer. Nós pensamos, não podemos fazer o papel do Estado. Não podemos deixar que o Estado assista a estas cenas. Aí começamos a dialogar com o Rogério Sotile, antes do Eduardo, depois com o Eduardo, e fazer as 2 coisas, acolher, mas também provocar, dizer, também a Prefeitura, o Ministério da Justiça, do Trabalho tem que fazer o seu papel. Acho que a grande intuição daquela época foi esta, cutucar, dialogar, e nasceram muitos desses abrigos. Lembro o último, aquele no Paris, quando conversando com o Eduardo, ele falava, mas estão me dizendo que não tem espaços. Falei, espera, vamos conversar com as carlistas. E elas estavam indecisas. Lembro que falaram, não, nós estamos pensando em alugar este espaço que está vazio, que é uma antiga escola,
Quando conseguimos convencê-las, a Eduardo logo fez voar tudo e se transformou em abrigo que hoje tem 200 vagas. Então, realmente, como este diálogo produziu muito resultado positivo. Numa cidade, aquela de São Paulo, que foi pioneira, diria, na lei municipal, agora tem outras cidades que estão imitando no Brasil, e antecipou também a lei, diria, nacional. Então conseguiu ter uma grande visão, uma grande intuição a cidade de São Paulo. Quando se perguntou antes quem quem é descendente de alguma nacionalidade que não é brasileira, aqui sabemos que tem a única brasileira aqui presente, eu pensava a pergunta como italiano. Do lado do pai, eu tenho origem francesa. Do lado da mãe, mais um pouco italiana. Mas então, como italiano, as coisas se misturam. É difícil encontrar no mundo pessoas que realmente são daquele lugar. São exceções, em qualquer, diria, na maioria dos países do mundo. Dito isso, estava pensando no tema e tentar completar o que já foi dito, ou seja, acolhida e integração dos refugiados na cidade de São Paulo. Ou seja, a cidade que tem o maior volume de imigrantes, como você apresentou, a média mundial, ao redor de 3%, mas também que tem uma lei de imigração, e nas duas palavras, acolhida e integração, que são duas das 4 palavras que eu gosto de dizer que o Papa Francisco utilizou em fevereiro, era a metade de fevereiro, quando no encontro mundial de migração e paz, tive a sorte de estar presente, ele utilizou 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Ou seja, 2 dos termos que estamos utilizando hoje à noite, o Papa Francisco utilizou naquela ocasião, provocando a sociedade civil, a igreja e os governos. E lembro que ele, a uma certa altura, ele falou: temos que utilizar estes verbos na primeira pessoa ao singular e primeira pessoa ao plural. Ou seja, em nível individual, dar respostas, mas também como comunidades, como sociedades. Achei lindo que na Europa foi apresentada como Carta Magna da Migração. É só entrar no site do Vaticano que dá para encontrar em vários idiomas esta colocação muito linda. Então, dito isso, eu penso ainda em relação ao tema integração, é muito fácil trabalhar em nível de acolhida. Vimos que São Paulo também avançou muito, tem muita estrutura de acolhida. Agora, o termo integração eu acho que ainda falta muito. Porque, por exemplo, seja em nível nacional, eu já olho o Brasil, não se discute. Tem outros países que fazem opções que, por exemplo, eu não estou de acordo, mas fizeram. A nossa opção é assimilação. Na Alemanha tem muito disso às vezes. Tem que tornar o imigrante, o refugiado que entra, um alemão. Quase tem que abrir mão da sua história. Em outros países é o multiculturalismo. Em outros é o interculturalismo. No Brasil não estamos falando disso. Qual é o modelo para integrar estes imigrantes, estes refugiados? Queremos criar guetos? Queremos anular a identidade deles? Queremos criar diálogo? Não se está falando. Então acho que isso é um dos grandes desafios que temos que pautar quando pensamos em políticas públicas e intervenções também em nível de sociedade. Isso era alguma observação inicial, porque não queria esquecer. A Camila já falou de dados, eu complemento alguns, que a semana passada, tendo que dar bastante entrevistas em relação ao Dia do Refugiado, puxei do sistema da Missão Paz os dados do primeiro semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. Aí falei, vamos puxar ainda mais os dados que a partir da Missão Paz podemos oferecer. Me chamou a atenção uma grande questão. Ou seja, nos primeiros 6 meses de 2016, acolhemos, através dos vários serviços da instituição, 4.032 pessoas imigrantes e refugiados.
este ano, nos mesmos meses, 1.976. Ou seja, a primeira percepção é que está acontecendo uma diminuição de entrada a partir da nossa realidade, digo, Missão Paz. Então, se 2016 tivemos um grande crescimento, este ano está diminuindo. Quais são alguns dos países de onde estão vindo menos imigrantes? Eu estava olhando, por exemplo, o Haiti. O Haiti, o ano passado, foram, nos primeiros 6 meses, 2.550. Mesmo 6 meses deste ano, nós acolhemos 1.149. Eu falo com todos os serviços, não quer dizer só lugar para dormir e se alimentar. Atendimento jurídico, procura de trabalho e tudo. Se olho os angolanos, 404 ano passado. Lembremos que o Brasil, no mesmo ano, recebeu 1.353 solicitações de refúgio da Angola, no ano passado. Este ano, quantos nós recebemos de angolanos? 124, um quarto a menos. Quer dizer, um quarto em relação ao ano passado. Conversando com alguns angolanos nesses dias, falei, tenho que entender, vocês que acabam de chegar, o que aconteceu. Uma das coisas, me falaram, o Brasil aumentou a renda que você tem que dizer, que você tem, o dinheiro que você tem no banco para solicitar o visto de turismo e poder entrar no Brasil e, de consequência, uma vez no Brasil, você pode solicitar o refúgio. Ou seja, o Ministério das Relações Exteriores simplesmente aumentou de $1.000 para $4.000, segundo estas informações dos angolanos. Então a gente percebe que uma série de elementos se juntam. A crise que o Brasil está enfrentando faz com que muitos estejam saindo. As nossas missões, é bom lembrar, a Missão Paz faz parte de uma instituição da Igreja Católica chamada Congregação Scalabriniana, ou dentro da ONU temos uma sigla, Scalabrini International Migration Network. Então, atuando em 34 países. Nossos colegas em Tijuana, no México, ano passado receberam milhares de haitianos vindo do Brasil. Meus colegas em Santiago, no Chile, milhares vindo do Brasil haitianos. Então quer dizer que há uma grande saída também. A informação que o Brasil não está bem se espalha, então menos gente chega. Mas tem também algumas atitudes políticas que tentam dificultar a entrada de imigrantes ou possíveis solicitantes de refúgio no Brasil. Nesses dados também me chamou a atenção o aumento óbvio dos venezuelanos. Se no ano passado acolhemos 17 venezuelanos em 6 meses, não, desculpe, o ano passado 6, este ano 17. Se de Guiné-Conakry, o ano passado recebemos 13, este ano 38. Ou seja, tem alguns países onde aumentou a entrada. Queria comentar isso para trazer alguns números destes primeiros 6 meses do ano, para ter uma percepção também do que está acontecendo. Uma coisa que tive a oportunidade de falar também na CPI, aqui a convite do Eduardo Suplicy, nesta casa, foi fazer um elenco das melhorias que as políticas públicas do município de São Paulo realizou nesses anos. Eu acho que já foram colocados pela Camila, então não vou repetir, assino embaixo, realmente fomos nesta direção. Eu penso também em quais são os desafios atuais, quais são os próximos passos em nível municipal. Um passo, por exemplo, é aquele de campanhas de sensibilização, de esclarecimento, apresentando que a migração é um fenômeno social, não uma ameaça, não simplesmente um problema. Acho que temos que trabalhar muito nisso. Quem de vocês recebeu aquela mensagem que estava chegando aqueles navios com 1,5 milhão de muçulmanos? Levante a mão quem recebeu. Opa, um bom número. Então,
tem gente que está espalhando terror, informações absurdas que até do ponto de vista racional não cabe. Os maiores navios hoje em dia que conseguem conter pessoas carregam 7.000, no máximo 7.500 pessoas. Segundo esta mensagem, precisaria colocar 130, 140 mil pessoas num navio. Não sei quem vai construir este navio. E muita gente acreditando. Sabe, muita gente ligando, padre, recebi esta informação sigilosa. Sigilosa. Todo mundo recebeu a mesma. Então, eu gostaria de conhecer aquela pessoa também, aquela peça de teatro para dar também um prêmio, porque ele parece que descobriu algo escondido e quer ajudar a população a se esclarecer. Então, acho que precisamos de campanhas, porque existe esta tendência de criar uma vítima, um cabo expiatório. O migrante é o culpado de tudo o que acontece. Nos momentos de crise, no mundo inteiro, isso é utilizado até por políticos que querem adotar mecanismos populistas, podemos dizer. Então, eu penso, hoje, uma das perguntas que tivemos no programa foi esta aqui. Chegava um bombardeio de perguntas. A apresentadora estava lá, até no intervalo, enquanto ia a propaganda, meio assustada, dizendo, olha que bombardeio de grupos, a maioria com preconceitos, até xenófobos. Uma pergunta era, não seria melhor que estes refugiados ficassem no país de origem? Ela tinha entendido tudo, esta pessoa. Ou seja, é melhor que fique lá no país de origem. Óbvio que a pessoa gostaria de ficar. Ninguém gostaria de sair do próprio país. Então, a gente tem que lidar com este tipo de colocações. Ou uma outra pessoa, dias atrás, num evento sobre a nova lei de imigração, estava a Letícia, a Camila aqui presentes, falando na sexta-feira, alguém perguntou, mas por que os refugiados e os imigrantes, os estrangeiros, têm que ter mais direitos que os brasileiros? Falei, calma, ninguém falou isso. Quem disse que um imigrante tem que ter mais direitos que um brasileiro? Estamos dizendo ter os mesmos direitos. Então se cria no imaginário que vem sendo alimentado por grupos, coisas que não correspondem à realidade. Por isso são importantes momentos de esclarecimentos, tentativas de falar. Volto a sublinhar a importância de trabalhar na sensibilização e nas campanhas, tirando os preconceitos. Eu defino com uma frase, tentar de derrubar o mito da origem. Falo, por exemplo, como italiano. De 1877 a 1977, saíram da Itália 26 milhões de pessoas. 26 milhões. É um número enorme. Imagine, metade da Itália atual que saiu ao longo de um século. Se vocês perguntam aos italianos hoje, uma boa maioria o que acham dos migrantes, dos refugiados e da migração italiana, eles logo dizem, calma, não vamos comparar. Nós fomos desejados. No mundo inteiro quis a gente. Quis a máfia, todo mundo quis também. Então, se cria o mito da origem. Se nós olhamos, a migração italiana foi usada para branquear o Brasil, foi usada para substituir a mão de obra escrava, a escravidão tinha acabado. Então, foi usada. Olhamos nos Estados Unidos, em outros países. Então, se cria o mito. Pode ser que se crie também entre nós. Mas nós no exterior, nós brasileiros somos bem acolhidos, todo mundo gosta da gente, então não é bem como estes que estão entrando. Temos que lidar, são alguns exemplos, temos que lidar com campanhas de informação, sensibilização. Acho que isso tem que ser pauta também nas políticas atuais. Outra questão que queria falar é a dimensão do trabalho. Acho que seja as políticas municipais, seja, por exemplo, a Missão Paz, atuamos nesse sentido. A Missão Paz de 2012 até hoje conseguiu dar trabalho formal a 6.600 imigrantes e refugiados. Vieram a pedir isso 12 mil e algo que não lembro.
Então, metade conseguiu trabalho. Hoje estamos numa média de 30 contratados por mês. O final do ano passado chegamos a 10. Então, tínhamos descido muito, tem um sinal que talvez até a economia está voltando a crescer. Penso aos sírios, um exemplo, que estão tentando sair do Brasil, porque não têm emprego. Penso àqueles sírios que tentamos dialogar para que eles possam atuar vendendo na rua a sua comida e que não receberam autorização municipal, porque o Dória disse não se dá mais nenhuma autorização. Se tentou dialogar, é nada. Pode trabalhar na rua só se tiver aquele caminhãozinho, só 80 mil reais para comprá-lo. Quem compra isso? Então, há uma falta, eu diria, de incentivo também. É um desafio. Eles estão tentando sair do Brasil. Teve pessoas também esta semana passada, não dá para viver. Então, o desafio do trabalho, temos pessoas que podem contribuir à economia de São Paulo, ajudá-la a crescer ainda mais, temos que dar um apoio. Diria, outro grande desafio é aquela que costumo dizer, a segunda acolhida. A primeira acolhida é feita pelas casas, e já vimos que é suficiente. O que falta é a segunda acolhida. A inserção, quando eles começam a alugar uma casa, um apartamento. Aí está faltando quem é o fiador. Quem tem o imigrante ou refugiado que tem 3 mensalidades para dar entrada. Nós conseguimos, os casos que têm famílias, fazer isso através de doadores. Também uma última família pagamos 3 meses do aluguel. Mas não conseguimos fazer para muita gente. De cada 100 conseguimos 1. Então, graças a pessoas que confiam e dão dinheiro para as atividades. Então, eu diria o desafio da segunda acolhida. O desafio também, acho que da formação de professores da rede pública, vimos que já está acontecendo, isso é importante. Outro desafio, diria, é continuar este diálogo transversal que já começou a acontecer entre as diferentes secretarias. Eu acho que nível nacional isso ainda estamos longe, porque o tema de migração e refúgio é tratado por 3 ministérios, que eu saiba. Normalmente Ministério do Trabalho, da Justiça, Relações Exteriores e alguma coisa pequena, de vez em quando, alguma exceção em algum caso específico. Tem que ser transversal. Temos que criar um diálogo entre os diferentes ministérios. E diria, em nível municipal, que as informações cheguem até a base. Faço um exemplo. Os imigrantes latino-americanos que podem usufruir do acordo do Mercosul, muitos deles não sabem, não conhecem. Como fazer que a informação chegue até a base, até aquela oficina de costura que não estão sabendo? Como fazer? Tentamos, uma experiência foi através das rádios que os bolivianos utilizam. Tem aproximadamente 14, 15 rádios, entrando na programação, explicando que é fácil. Aí tem outro problema que são as taxas. Mas então, mas eu posso me regularizar? Não é tão complicado. Então a gente tem que fazer chegar na base as informações. Não é suficiente ter uma lei, uma política, como atingir estas comunidades realmente de migrantes. Então acho que estas são algumas das várias provocações que podemos fazer a partir deste tema, acolhida e integração dos refugiados na cidade de São Paulo. Paro por aí que aí podemos ter um tempo maior até para perguntas e esclarecimentos ou contribuições. Obrigado. Só um minuto. Sabe, eu gostaria de fazer um convite a uma pessoa para vir à mesa, eu vou buscá-la e vocês vão compreender por quê também.
fui lembrado pelo Celso Fontana que estava faltando aqui na mesa a representação negra e ainda mais uma mulher. Então, eu vou pedir a Ilza Jorge que possa lhe dar a palavra. É Natália? Natália o quê? Natália Barros. Natália Barros. Natália Barros. Ilza, posso perguntar, estão todos de acordo que a Natália Barros tenha o direito à palavra? Tá bom. Natália, fique à vontade. Pode falar o que você está sentindo. Está gostando aqui? Tem alguma observação, pergunta? Por favor. Você faz as primeiras perguntas, vamos lá. No caso, eu sou estudante de Relações Internacionais na FMU e eu estou no 2º semestre, então eu li alguns materiais sobre a questão do imigrante e dos refugiados aqui no Brasil, e quando eu vi a notícia sobre essa CPI que teve, eu fiquei muito contente em ver, porque eu já conheço alguns migrantes, vizinhos bolivianos, que, queira ou não, eles sentem mais assim acolhidos no Brasil, apesar das burocracias. Então, fiquei contente de saber essa mudança. Que bom. Tem alguma pergunta aqui para a mesa? Ainda não. Na hora que tiver, por favor. Por favor, Ilza, desculpe Obrigada, imagina. Só engrandece o evento. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, então, acho que a gente teve um panorama aqui bem interessante sobre a situação do refugiado, do imigrante em São Paulo. E a gente vai abrir para as perguntas agora. Eu só queria colocar uma coisa que eu lembrei enquanto o padre Paulo falava, que também eu acho que os refugiados enfrentam um grande problema também na revalidação do diploma, né? E isso leva os refugiados também a saírem, porque eles chegam com uma profissão definida e não conseguem se inserir no mercado, né? Isso é muito difícil também, né? Claro, acho que é um dos grandes desafios para todos os que têm uma profissão, uma formação, não conseguem exercer. Tomara que tenha um projeto de lei estadual, neste caso de São Paulo, para isenção das taxas nas universidades públicas e poder validar o diploma. Seria já um grande passo para frente e tomara que isso possa englobar não só os refugiados, mas também os migrantes. Sim, com certeza. Mais disputa, mais. Peraí, só um minutinho. Ó. O Rafael, ele vai pegar o microfone e levar a quem quiser fazer pergunta. A gente faz 3 perguntas e aí eles respondem, tá bom? Para a gente organizar um pouco. Se quiser se inscrever, por favor, levante a mão. Pode vir um pouco à frente. Cabe vai até lá o fio. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite à assistência aqui. Eu estou seguindo de perto o trabalho do vereador Eduardo Suplicy também sobre... Seu nome, por favor. Sherry Clarence. Eu sou haitiano, sou estudante de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu sou ativista sobre a questão do movimento negro aqui no Brasil e da discriminação racial. Então, eu sou um imigrante aqui, eu passei pela fronteira do Acre. Como que eu sempre disse, eu conversei com o Fontana que estava aqui, eu disse que nós temos vários imigrantes que entramos aqui, faz como a sociedade haitiana que está aqui, que nós temos uma população muito grande que estuda, que cresce aqui, como a sociedade africana e outras sociedades, que nós estamos pegando raízes adentro desse país. Então, que eu vejo também sobre minhas críticas, humilde também, que eu vi essa mesa falando sobre imigração, a mesa não tem imigrante. E nós temos imigrantes que sabem, que estudam desse tema.
eu servi um ano o estado de Santa Catarina. Eu fui o primeiro imigrante para entrar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, discutindo, defendendo, e outros imigrantes também. Nós temos a USI, que é a União Social dos Imigrantes Haitianos, aqui no estado de São Paulo. Várias comunidades, estrangeiros, imigrantes organizadas que estudam. Eu vejo, mais uma vez, a exclusão desses imigrantes adentro dessa casa, que é a casa do povo, que o povo tem que ter direito para discutir com os líderes políticos, para ter um diálogo, para que nós possamos criar políticas públicas palpáveis juntos. Então, sobre a questão que eu ia levantar, é uma das partes também. Eu queria informar vocês e todo mundo também que, além da questão da documentação, além da questão social também, nós temos uma questão: quais são imigrantes ilegais, quais são imigrantes que são bem recebidos aqui no Brasil. Sabemos que no Brasil teve essa chaga, que nós dizemos, essa chaga da democracia racial, que durou muitos tempos adentro desse país. Onde que nós viemos aqui no Brasil com os imigrantes da pele escura, que vem da época da escravidão, são fatos e contextos históricos, que nós viemos que temos muitos imigrantes com competência, que falam português, que entram na cultura brasileira, que têm uma competência que poderia ser adequada dentro da sociedade brasileira, que não é negado de uma vaga de emprego. Então, quando os imigrantes, eu trabalhei no Sul, haitianos, africanos e outras nacionalidades, que falam francês, inglês, espanhol e tudo, quando vai procurar trabalho por recepcionista no hotel, que não tem vaga. Então, que nós também, quando nós falamos sobre a doutora da FGV, que passou o vídeo do menino do Camarões, que nós temos que lutar também para tirar essas exceções. Que aqui no Brasil também que tem exceções, a maioria dos lugares que eu vou, sou sempre o menino negro, eu sou sempre o menino estrangeiro. Então, sobre a questão da migratória, eu queria levantar, nós temos que discutir a racialização também sobre o fluxo migratório adentro do Estado do Brasil. É igualmente quando nós falamos das políticas aqui no Brasil, nós temos nos sindicatos, na educação e tudo, tem essa falta de racialização. Como que eu sempre critico, onde que fala sobre negro, refugiado, as pessoas apropriadas, sempre, eu não vou esquecer a questão das mulheres também, é sempre o mesmo rosto. Uma sociedade, uma classe de pessoas não negros, de classe média ou média alta, estudantes, pegando a realidade social que nós vivemos, que nós temos vários imigrantes que estão ficando loucos adentro do Brasil, que não tem interação social. Todos nós falamos sobre a inclusão social, não tem interação social, e quando essa casa, as comissões estão defendendo políticas públicas para os imigrantes, e silenciam em outra partida os imigrantes. E como que nós sabemos aqui no Brasil também, o grande problema racial que aqui vivemos. Cada 23 minutos, pretos estão sendo assassinados. A Polícia Federal também, a Polícia Militar e outras instâncias, como o senhor mencionou, nos Estados Unidos, o imigrante que foi preso porque o imigrante é preto. Mas quando o europeu chega aqui no Brasil, é que é legal. Aqui é sua casa. Então, quando imigrantes haitianos, africanos, especialmente entram por aqui, é imigrante, é refugiado, pessoas portadoras de doença, de AIDS, pessoas incapazes. E sobre a cultura também do governo brasileiro, que eu posso, se você me permite, para criticar, cria uma cultura do assistencialismo para o imigrante. Olha o imigrante como um olhar de dor.
Eu sou imigrante, eu passei pela fronteira do Acre, eu fiz meu ensino médio aqui, eu sou cursando direito, eu sou um dos melhores alunos da minha sala, eu estudo no COC, num colégio privado em Santa Catarina, ela é um dos melhores alunos. E não somente eu que sou a exceção, tem muitos desses imigrantes aqui que têm competência e quando o governo, quando as classes militantes, as lutas sociais olham para ele, e a sociedade civil também, às vezes, conscientemente, inconscientemente, olha o imigrante para limpar chão, para a limpeza, pela cozinha. Como que eu vejo uma propaganda, quase todos os imigrantes africanos estão limpando a rua. E quando esses imigrantes entram no SEJA, não tem continuidade para entrar no FGV, para entrar lá na PUC, na USP. Porque, para finalizar minha fala, que nós precisamos, não imigrante, para ficar só nos espaços sociais, precisaremos imigrantes, juízes, desembargadores, doutores, imigrantes que poderão entrar, interagir, para contribuir dentro dessa sociedade brasileira, porque o Brasil é um país pluricultural. E, no termo que não gosto de falar muito, é um país plurirracial, no termo preconceituoso, como que somos uma só raça humana, que nós temos que mudar nossos olhares, que daqui a pouco nós vamos fiscalizar dentro da associação da USE dos haitianos aqui, nós queríamos, por favor, a santidade, o diretor da casa, se poderia passar, que racializa um pouco as políticas migratórias. Muito obrigado. Posso só fazer um comentário? Eu quero agradecer muito a contribuição do Sherry Clarence, da editora Uirapuru, e pela sua contribuição de grande valia para nós todos aqui, não apenas para a mesa, mas, sobretudo, e você pôde ouvir a reação tão positiva e... se puder me fazer uma visita aqui para conversarmos mais, terei o maior prazer de recebê-lo também. Só vou completar, em nome da escola também, acho que esse foi um primeiro evento sobre refugiados e imigrantes. A gente está aberto totalmente a propostas de outros eventos, com a participação de imigrantes, de refugiados. Então, a gente também está super aberta a você vir fazer uma visita para a gente e a gente se coloca à disposição. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Cassiano de Oliveira, refugiado, 44 anos, fora do Brasil. Saí com 21 anos, em 1969, e voltei já com 55 anos. Nós tivemos primeiro um acampamento e conseguimos saber o que é realmente refugiado. Fiquei muito contente com a palavra dele, porque o país dele, para quem não conhece Haiti, é um país muito bonito, de praias lindas e de gente muito amável. Nós passamos por lá. 28 países do mundo, tivemos a sorte de passar. Estivemos também nos Estados Unidos, convidado pelo Sindicato de Limpeza, dentro do movimento social que chamava Educação para a Paz, como refugiado, com certificado de Acnur. Nos interessou muito hoje o que estamos vendo aqui, porque realmente nós falamos, quando o doutor Eduardo falou dos peruanos e dos bolivianos, é importante entender a cosmovisão andina. Eles aqui se enfrentam porque lá são comunitários. Tem aimaras e tem quechuas, são diferentes. E manifesta aqui também essa manifestação. Por outro lado, observamos que os haitianos que vêm pelo Acre, por Rio Branco para aqui, não foram problemas porque foram gastados 26 milhões com o transporte deles para cá e aqui também. Aí, atrás desse dinheiro, nós estamos vendo alguma coisa. Nós somos, atualmente, vice-presidente da Associação Africana do Brasil, que está aqui.
E o que está falando sobre preconceituosidade é realmente grande e muito triste. Quem foi refugiado, quem viveu em acampamento, quem saiu desse país, quem foi torturado aqui com 21 anos, massacrado aqui, homens e mulheres, professoras, políticos, jovens, sabe o que é realmente. Nós fomos primeiro 6 meses com o Partido Febrerista em Paraguai, dentro de uma floresta, tirando palmitos, porque saímos daqui do 2º ano da USP, da ECA, e terminamos lá fora, porque foi invadida a UCA, a ECA, e nós tivemos que sair. De aí, a Bolívia, a viver com os mineiros. Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, com frio, e uma indígena boliviana chegou para mim e disse: brasileiros, eu te regalo meu poncho, eu te dou meu poncho. E aquela noite nós salíamos escondido, porque tinha havido o golpe de Estado de Juan José Torres, havia caído, e imagine a maravilha. Eu saí do 2º ano aqui, me abriram as portas na faculdade, na Universidade Maior de São Simão, para ser professor na Faculdade de Arquitetura, porque eu tinha feito teatro aqui com Plínio Marcos e Augusto Boal, e tinha muito conhecimento sobre criatividade. E ali fui assistente de cátedra. Lastimosamente, naquele lugar, quando teve o golpe de 21 de agosto de 69, que derrubou o presidente Juan José Torres, tivemos que sair ao Peru, e à noite estava com frio, e aquela senhora me despediu. Eu me recordo, Eduardo, quando estava escondido nas minas, um mineiro vinha todos os dias com sua bicicletinha trazer o chunho, que é uma batata pequena, e seu caldo para eu comer ali naquele lugar. Prosseguimos ali, depois fui para o Equador, exilado realmente, Colômbia, Equador, toda a América Latina, Caribe, Estados Unidos, Etiópia, Vietnã, Laos, Camboja, 28 países do mundo. Hoje, com 74 anos, já tenho o meu pós-grado que fiz em Cuba, tenho o meu mestrado que fiz, trabalhei em 43 universidades do mundo, trabalhei no BID também, em Washington, fui primeiro conselheiro do prefeito do Distrito de Colômbia, Marion Barry Jr. Eu estive em Ola, na Oficina de Assuntos Latinos, e ali também, através de estudo e de capacidade. Por isso, quando chegam refugiados ao Brasil, nós temos que atendê-los. Quem foi? Não passou com vocês, mas conosco passamos e entendemos isto. Por isso, estamos muito contentes. Tem algum problema em relação ao Haiti que não vamos tocar sobre a presença das Forças Armadas nossa ali, você conhece. Porque um soldado lá custa $6 mil. Com $6 mil no Haiti, do cabo 10 crianças e 10 jovens. É um assunto que nós temos lá, que já estivemos e conhecemos o assunto. Então, isso temos que entender. E aqui tem ainda muita discriminação, muita discriminação. Esse país discrimina muito. Discrimina na escola, na saúde, na educação. Hoje, imaginem vocês como são a coisa. Hoje, essa pessoa que está aqui é conselheiro estadual de saúde, presidente da Comissão de Saúde do Estado de São Paulo, professor João Cassiano de Oliveira. Hoje somos ali. Acabamos de vir recentemente de Barueri, inaugurando a primeira conferência de saúde, de vigilância à saúde, a primeira de vigilância à saúde. E assim sucessivamente, através de oportunidades e de esforço também, porque se não tivesse estudado lá fora, não tivesse capacitado, dificilmente estaria em outro lado. O problema da regularização acadêmica é muito grave. Nós, no exterior, temos uma convalidação de matérias, e 2 ou 3 matérias nos reconheceram e saímos adiante. No Brasil tem que solucionar isso. Por quê? Nós conhecemos na Associação Africana do Brasil 3 médicos, 12 advogados que estão aqui. 3 médicos e 12 advogados que estão conosco aqui. Nós conhecemos e sabemos como eles estão. Ali dentro desse grupo que veio para cá, para aqui, sem ir à diáspora africana, que foram 13 milhões que foram massacrados nos barcos neveros, mas sim, atualmente, aqui, nesse momento, nós vamos encontrar
refugiados com muita capacidade, com muita inteligência, engenheiros, advogados e médicos. E eles não vieram aqui a criar problema. Eles vieram aqui porque necessitam. Obviamente, isso é importante também. É importante também. Dentro desse traslado de Haiti à República Dominicana, que a República Dominicana é uma isla, de aí para o Brasil, sempre tem existido uma situação de os coiotes, aquelas pessoas que exploram, que cobram a passagem deles para trazer para aqui. Da mesma coisa passa daqui para os Estados Unidos e os abandona por aí. Então, isso é importante que nós consideramos. Eu quero finalizar para agradecer a este homem. Este homem aqui veio quebrar estruturas aqui, esquemas, com a presença dele como senador e também como vereador atualmente e como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Aproveito a oportunidade para convidar a vocês para que no dia 27 e 28 do próximo mês, venham participar do primeiro Congresso Internacional de Direitos Humanos, que estaremos organizando no Sindicato dos Arquitetos, com a presença possivelmente de um dos 3 prêmios Nobel com quem nós trabalhamos. Augusto Serra, Rigoberta Menchú de Guatemala e o costarricense Oscar Arias, que nós estamos conversando para ver se conseguimos trazer pelo menos a Rigoberta Menchú, que é um exemplo de uma luta dos indígenas de América Latina e o Caribe. E também do Equador, alguns de COFENAI, que trabalhamos com ele na Conferência Nacional de Indígena. Um abraço a todos vocês. Parabéns à Escola do Parlamento por trabalho. Peço que as próximas pessoas que forem falar sejam sintéticas, porque o tempo vai acabar. Okay? Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Valdir, sou líder do Quilombo Guaianazes. É uma discussão que a gente sempre coloca nessas questões de fuga, de refúgio, de imigrante. E quando se torna uma discussão, nós que sentimos na pele, que nós continuamos numa discussão muito de comunidade quilombola. Nós somos negros, estão sempre fugindo para algum lugar, como os migrantes aqui agora, e ouvindo bem o padre Paulo, que não se crie guetos, né? Que realmente descentralização é muito importante, porque as pessoas estão espalhadas por aqui, e aí não tem assistência nenhuma. Então eu venho nesse momento, sou representante da Associação Cultural de Resistência Afro-Brasileira, presidente da Fundação Nacional de Cultura Negra e Miscigenações Brasileiras, sou delegado da Conferência Nacional de Direitos Humanos. Enquanto isso, eu venho aqui de pensar primeiro no vídeo. Eu achei que o vídeo que foi passado ali, claro que o rapaz ele fala da mão de obra escrava, ele fala do sistema capitalista, ele se sente acuado, como o companheiro se colocou, e ali o racismo institucional é muito grande. E quando se coloca nessa discussão o preconceito racial, a discriminação, o racismo, a intolerância, naturalmente ela fica como uma fala, mas depois ela some. Ela não vem à tona essa discussão realmente do racismo e do preconceito, a dor, o sentimento da alma e na pele do sofrimento. E parabenizar também o Apartes. O Apartes, que é a revista nova que saiu agora, eu iria falar com o Suplicy, que o que é a escravidão contemporânea? Já está dizendo que é a escravidão que continua hoje, camuflada dentro de uma discussão capitalista, onde que eu quero entender, viu, Suplicy, que foi aprovado pelos vereadores a multa de 100 milhões às empresas que submetem os trabalhadores em condições degradantes. Tá? Tem na revista Apartes, a gente tem a parte do Brasil e de São Paulo, a quantidade de empresas que foram multadas e receberam esses valores. Então, por que não se cria, em cima desses valores recebidos dessas empresas, um fundo para amparar essas pessoas em discussão de imigração? Porque eu queria entender como que vai atender essas pessoas dentro de uma situação de um país que diz que não tem dinheiro
e que o orçamento é uma discussão, e a gente vê que a migração está dentro do plano de metas, que é um compromisso dessa casa, trabalhar com essa questão. Então, eu queria saber se o dinheiro, que é muito, se realmente tem esse dinheiro, e por que não se cria esse fundo para amparar e atender e defender essas pessoas. Eu, que sou do movimento de moradia, eu estou lá com a comunidade de moradia, famílias linguanás, haitianas, que estão vindo para a comunidade querendo uma moradia, lutar por uma moradia, e a gente não vê que não tem aluguel social, não tem um programa de moradia para essas pessoas. E até uma pessoa falou assim, eu falei, vou separar uma área lá do nosso quilombo para atender essas pessoas nessas questões. Sabe o que eles falaram? Não faz isso não. Senão essas pessoas vão entrar aqui na terra e não vão sair mais. Então, a gente vê que o preconceito, ele está em todas as pessoas quando fala de imigração. E de imigrantes ou de refugiados. Desculpa te interromper, a gente precisa só... eu fiz duas perguntas. Sim, a gente precisa passar para a mesa, porque o vereador Suplicy, ele precisa sair para atender uma emergência, então a gente tem que ser mais tudo bem. rápido. E ainda, depois, Tá bom? eu vejo que nessa comissão, eu queria saber da questão de um programa, tipo, braços abertos, para essas pessoas nessa questão, e que para o Suplicy ou mesmo para essa casa, como que vai atender no tema dessa comissão, essas pessoas refugiadas e acolhidas nas situações que elas se encontram. Muito obrigado. Bom, eu vou passar para a mesa, se vocês quiserem comentar, Suplicy. Posso fazer? Acho que me alcança aqui o microfone. Bom, primeiramente, né, a gente viu pelas colocações todas apresentadas que há uma questão que deve ser focada em relação aos refugiados ou imigrantes que não são brancos ou que são de comunidades negras, africanas, haitianas, etc. Vocês estão completamente certos, né? Falta também ao Brasil, né, a gente só fala de coisas que faltam no Brasil, né? Mas falta propriamente ao Brasil não só uma política mais proativa para refugiados, a gente deveria propriamente ter essa política, já vou explicar, e que ela deveria ser focada mais nas comunidades aí de países que têm um grande contingente de pessoas negras, africanos e etc. Bom, primeiramente, que política eu estou falando que a gente não tem? E que nós tivemos pequenas iniciativas. O Brasil fica numa situação que a legislação é boa, já falei para vocês, podia ser melhor, mas é ok. Nós recebemos bem aqui no Brasil pessoas que comprovem que são refugiados de qualquer país, fiz esse elogio também, só que a gente não vai buscar essas pessoas, né? Falta essa política específica, tá ok? Bom, por que a gente também não recebe tantos refugiados quanto poderia? Há um problema econômico, a gente poderia dizer, etc., mas há um distanciamento. O Brasil está longe dessas regiões, inclusive de onde veio você. Então, nós teríamos que organizar o país com uma política proativa para que nós trouxéssemos esses refugiados, essas populações que estão em regiões de conflito. Elas não têm como se deslocar ao Brasil ou a países ou regiões onde eles ficariam até mais bem protegidos, porque o desespero é tanto que eles se deslocam para o país vizinho. É interessante nos mapas aqui que trouxe Camila, né? Desculpa, Camila, não, uma hora eu vou lembrar seu nome. Desculpa. Tá, desculpa. Que ela trouxe aqui, que você pode perceber que é engraçado. Os países que mais recebem refugiados, muitas vezes são aqueles que mais geram, porque eles recebem do país vizinho, dali saem também pessoas para fugir para outro país vizinho. Então, falta ao Brasil uma política específica de nós, se a gente quer efetivamente atender refugiados, também auxiliarmos essas pessoas a virem para cá. E por que não a gente focar, por exemplo, no Sudão do Sul? Há um problema muito grande em relação a um conflito armado naquela região e a gente não atende. Porque já que a gente quer ajudar os haitianos, a gente também nos traz para cá. Então a gente poderia ter uma política específica não só para atender esses grupos que não conseguem se deslocar até aqui, como também a gente poderia segmentar para grupos que são mais mal atendidos aqui. Você está completamente correto
e se identificar dessa forma. Então, acho que falta. Nós tivemos esse tipo de programa em relação aos palestinos, a gente trouxe algumas dezenas para cá, e nós tivemos com relação a afegãos, que a gente também trouxe algumas outras pequenas dezenas há muitos anos atrás. Então, por que a gente não faz especificamente com essas regiões? E aí já privilegia as comunidades negras, já que a gente tem uma dívida histórica aqui no país em relação a esses grupos. Então, essa já vai aí a minha sugestão do que falta, não em relação à parte legal, que é a que a gente mais entende, mas falta de política pública específica para isso. Sobre esse tema, eu me lembro ano passado, no Dia da Consciência Negra, uma imigrante da Guiné-Bissau, a Nádia Ferreira, não sei se alguém de vocês aqui conhece, ela fez uma reportagem muito interessante dizendo sobre como ela tinha se descoberto negra quando ela chegou no Brasil. Porque esse racismo que a gente vive nesse país e que muitas vezes não é discutido, não é colocado dentro das rodas de debate, em cima da mesa, isso não aparece, no olho de um imigrante, quando ele chega e se depara com essa realidade, ele sente essa realidade na vida cotidiana dele e expõe essa realidade para a gente. Então, acho que essa, entre outras tantas, é uma contribuição bastante interessante dessas comunidades imigrantes africanas, sobretudo, haitianas, negras de uma maneira geral, que trazem para a gente essa reflexão de qual é a nossa postura enquanto cidadãos desse país e como a gente constrói essas relações, não só no dia a dia, não só no pessoal, mas também em termos de políticas públicas, né? Então, acho que é totalmente pertinente esse debate que foi levantado e eu trouxe essa lembrança que me ocorreu, porque, para mim, chamou muito a atenção, né? Desse olho, olhando para essa realidade. Não sei se a gente já está no encerramento, para já agradecer, ou se a gente passou. Acho que o pessoal já vai encerrar. Então, só queria agradecer a presença de todo mundo. Muito breve, porque eu fui chamado por uma emergência, que houve um problema lá na Cracolândia, então precisaria sair em seguida, por favor. Tem que ser breve, por favor. Pode falar. Está sentindo uns problemas lá, o Suplicy sabe como que é a região. Por que quando eles querem estudar, porque os haitianos eles são diferentes dos africanos, eles têm uma documentação diferenciada, como já foi dito. Então eu quero saber na questão dos africanos, que pegam o protocolo, só que eles não conseguem estudar. Porque a gente aceitaram na ETEC, eu estou aqui com um companheiro do Senegal, que ele fez a inscrição na ETEC, e quando ele pagou a taxa, e quando chegou lá, ele foi proibido de fazer a prova, porque ele não tem RG. Mas só que o documento que a federal dá para eles é o protocolo. E ele apresentou o passaporte, apresentou todos os documentos, e há 15 dias atrás, ele não conseguiu fazer a prova. E teve também uma faculdade... Boa tarde. Pode falar. Eu sou Papabá, eu sou do Senegal. Eu já estudei no ensino superior, eu estou formando em letras. Mas quando eu quero estudar aqui, eu já fiz Enem ano passado, mas não consegui passar. Mas quando eu faço uma inscrição na ITEC, foi depois dessa prova, eu fui lá para fazer exame, mas eles não me deixam para fazer. Eu falo com eles, se tem um papel para que você conseguir me mostrar para ver exemplo se eu vou conseguir fazer ou não, porque falo só exemplo sem prova, não está certo.
tem que me dar uma coisa mais claro. Depois eu vou mostrar às pessoas se eu vou conseguir fazer ou não. Mas ele fala, não, você tem seu protocolo, tem que dar seu documento de nascimento. Eu falo, meu documento de nascimento, extrait de nascimento, é em francês. Se eu te dar, você não conseguir saber o que ele tem. Sim. Olha, agradeceria, eu até perguntei ao professor Manuel Furriela se, porventura, a nova lei de imigração, que ele estudou bem, trata deste assunto. Ele disse que não o suficiente. Então, quem sabe eu possa, se puder me procurar no gabinete, escreva uma carta, eu vou deixar o meu e-mail, se você puder colaborar com ele, escreve uma carta historiando o problema dele para que eu possa encaminhar uma carta à direção do ETEC lá para tentar mudar a decisão tomada com respeito a ele. Pelo menos isso eu posso fazê-lo, tá bom? Olha, deixa eu fazer uma colocação rápida. Há um problema realmente no Brasil em relação a reconhecimento do estudo no exterior, em geral, né? Eu ia falar título, mas título é um pouco mais do que isso. Até mesmo de ensino fundamental. Então, é um obstáculo para a integração. Um dos grandes obstáculos para os estrangeiros do Brasil são todos esses problemas de integração, principalmente aí os refugiados. Então, há necessidade ainda, tá certo, das autoridades relacionadas à educação, Ministério da Educação, elas organizarem mais facilmente esse processo. O padre Paulo mencionou aqui a questão, por exemplo, né, da titulação dos mestrados, títulos até mais avançados no exterior, que demandam reconhecimento pelas universidades públicas, e você tem que pagar taxas. Para a gente que é brasileiro, talvez isso não seja um grande problema, mas para quem é estrangeiro, com tantos obstáculos, até mesmo para conseguir a comprovação, ainda tem mais esse, que é o de pagamento da taxa. Então, há uma necessidade, eu vou repetir aqui, de políticas públicas voltadas a isso, já que na parte jurídica a gente melhorou bastante com essa nova lei e com outras. Então, o governo deveria se voltar mais a esse tipo de questão. Eu acho que é uma demanda que a gente pode apresentar em nome de vocês, propriamente até para as autoridades federais. Eu só queria lembrar também, desculpa, que o CRAI, o Centro de Referência, serve também para apoiar imigrantes nesse sentido. Então, essas dificuldades podem ser levadas até o CRAI para que, no caso a caso, as pessoas sejam orientadas da melhor forma possível. O CRAI está de portas abertas nesse sentido também. Não sei se o Papabá... Desculpa. Não, o CRAI, o Centro de Atendimento ao Imigrante... O Centro de Atendimento ao Imigrante lida diretamente com essas questões, que inclui, inclusive, a questão da educação de imigrantes, o reconhecimento, validação. Isso tudo o CRAI está capacitado para fazer também. Tá bom? Então, se o Papabá for procurar o CRAI, ele consegue apoio nesse sentido também, além dos demais apoios oferecidos aqui já. Só concluindo também a minha parte, queria dizer que nós também lá na Missão Paz, são muitas as pessoas que chegam a pagar a taxa e depois, por o fato de ter o protocolo, não conseguem dar continuidade. Já tentamos de tudo e fomos derrotados. Então, realmente, precisa de uma ação nesse sentido. Devolve, mas não continua. Agora, não resolve, infelizmente. Eu queria, a partir da primeira colocação, lembrar que esta casa, o trabalho do Suplicy na CPI, pelo menos a parte que acompanhei, ele incluiu muitos imigrantes e refugiados. Lembro da República Democrática do Congo, do Haiti, da Bolívia, que tomaram o microfone e falaram, fizeram colocações muito importantes. Então, acho que é importante lembrar esta prática. E gostaria de dizer que, ao lado do problema do racismo, está surgindo também a islamofobia. É um padre que fala isso, mas realmente é uma coisa que está acontecendo, está aumentando sempre mais. E concluindo, acho que nós que participamos hoje à noite temos uma tarefa. Ou seja, aqui estamos numa escola, falamos
Então, a tarefa de multiplicar esta nova sensibilidade, ajudar as pessoas a mudar de atitude, tentar derrubar preconceito. Acho que se cada um de nós consegue fazer com 1 ou 2, já vamos fazer a diferença. Obrigado. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, primeiro a presença de vocês, Camila, Padre Paolo, vereador Suplicy, Manuel e Natália, e também ao vice-presidente da casa, o Eduardo Tuma, que teve que sair antes, mas sem o qual também, sem o apoio dele também, a gente não conseguiria. Então, eu queria agradecer muito a todos. Acho que é um primeiro debate, um primeiro seminário de um tema que precisa ser muito mais discutido, ampliado, e a gente está sempre aberto para isso. Tá bom? Obrigada. Não tem um relatório. O que acontece assim, esse seminário ele fica o link fica disponível no site da escola, do Parlamento, para quem quiser assistir. A transmissão também foi online e o link fica lá aberto para assistir. É meio difícil então, de achar, se vocês conseguirem multiplicar e falar também para as pessoas acessarem o site da escola e assistir esse seminário, também já é uma forma da gente estar conscientizando, ampliando esse debate. Bem, nós temos a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Políticas de Imigração, encerrou hoje os trabalhos. A Comissão de Direitos Humanos estará sempre aberta e continuará a cada 15 dias, temos reuniões. Esse dia 28 vai ser dedicado às questões relativas à população LGBT, mas tivemos diversas reuniões relativas à população em situação de rua e podemos, quem sabe, fazer um dia na Comissão de Direitos Humanos, uma reunião sobre os migrantes e refugiados. Isso podemos pautar para o segundo semestre. Só quero dizer que as palavras de vocês que aqui fizeram diversas observações, reflexões e sugestões a nós serão bastante e bem consideradas por nós e estamos à disposição nos lugares onde trabalhamos para continuar o diálogo com vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente.